E a gente começa pelo prato principal. Macarrão, a pasta da mama. E olha como é fácil fazer macarrão caseiro. Aqui eu tenho 200 gramas de massa, mas para cada 100 gramas de farinha eu uso um ovo. Então aqui eu faço um buraquinho no meio, coloco os ovos, um pouquinho de sal. Sal é a gosto, tá? Mas é uma pitada de sal para cada 100 gramas. Um fiozinho de azeite. E eu uso ovo caipira, por isso que minha massa fica mais amarelinha. Enquanto o Carlos sova aqui, eu vou abrir a minha massa que eu já deixei descansar um pouquinho. Olha como ela fica. Então lembra, para cada 100 gramas de farinha, eu uso um ovo, uma pitada de sal e um pouquinho de azeite. Essa massa vai ficar assim. Eu cresci fazendo massa em casa, eu falo que tinha mais macarrão no varal do que roupa. Então é assim que eu aprendi. E assim, você abria a massa também? Fazia a massa e abria a massa? Abria, a gente abria no rolo, Silvia abria também numa máquina que era maior, que era só de abrir, não era de cortar. Para quem não sabe, aliás, minha avó teve 16 filhos. Nossa. Então, lá em casa, a gente fazia de tudo. Não tinha dinheiro para comprar as coisas prontas. Então, a gente aprendeu a fazer tudo. Nossa, haja abraço para fazer macarrão. Nossa, pra não, 16. Não, e ela não era nem o macarrão. Ela fazia bolo, essas coisas, pão, e ela usava até aqui, assim. Porque ela era a própria batedeira. Então, você que está chegando aqui na Band agora vai aprender a fazer massa caseira. Lembra... 100 gramas de farinha, um ovo, uma pitada de sal e um fio de azeite. Naná, você me ajuda aqui, por favor? Segurar. Eu tenho... Isso. Pode ser só aqui mesmo, Naná. Isso aqui. Eu tenho essa máquina. Você em casa pode abrir com rolo. Inclusive, no meu Instagram tem eu fazendo macarrão com uma criançada, que foi um dia delicioso. Um sobrinho meu estava doente. Eu fiquei a tarde inteira fazendo macarrão com eles. Então, você pode abrir com o rolo de massa. Tá? Ela é fácil de fazer e depois você corta com um cortador de pizza, com a própria faca ou com um aro normal. Então aqui eu vou abrindo, eu gosto de abrir várias vezes no número 0, porque é como se eu estivesse sovando a massa mais, tá? Então vai abrindo. Aí você abre no número 0, depois você vai passando os números até o que você quiser. Simples assim. Então, vai pro 1, vai pro 2. Eu gosto de abrir normalmente até o 5. 3. Olha como é fácil, gente. No rolo dá um pouquinho mais de trabalho, mas se minha avó abria para 16 e mais todos os agregados, você consegue fazer em casa. Afinal, acho que ninguém mais tem tanto filho assim, né? Então, abre aqui no último. E para nossa massa de hoje, eu decidi cortar ela em fettuccine. Aqui eu já tenho cortadinha, tá vendo como fica? Olha só. E aí você guarda com um pouco de farinha. Você pode usar ela na hora ou deixar secando num varal ou num cabide. Ops, obrigada, Naná. Então aqui eu tenho a massa. Deixa eu cortar aqui esse pedaço que embolou. Carlos, você já põe na água lá pra gente, por favor? A nossa massa já tá pronta. Então, olha como fica a massa ali na mão do Carlos. Olha como é rápido. Então, em menos de 4 minutos, você faz a sua massa. Olha, tá saindo macarrão aí, olha, gente. Olha como sai fácil. Olha só. E se sua massa tiver um pouco molinha, depende da umidade dela, você vai colocando um pouco de farinha. Fica fácil, fácil. Leva para ferver na água com sal, nada de óleo. E vamos para o molho carbonara. O que eu tenho aqui? Bacon em cubos, que eu já selei. E aqui do lado eu tenho gema, creme de leite fresco, parmesão. E eu vou colocar pimenta. Eu não vou colocar sal agora, porque o bacon já é bem salgado e o parmesão também. Então, se precisar, no final eu coloco. Mexe bem aqui. Essa massa aberta assim cozinha uns 3 minutinhos, tá? Então, já a gente vai ter a nossa massa cozida maravilhosa. Então, lembra, aqui eu tenho bacon em cubo que eu fritei. E eu separei aqui umas fatias de bacon também. Estão vendo? E essas eu levei no forno pra ficar assim crocante. Olha só. Ela quebra, fica crocante, bem gostosa. Pra decorar. Então,
Então coloca aqui. Bacon é vida. E agora tem um segredo. Você tira do fogo, deixa no fogo bem baixinho, para não cozinhar os seus ovos, né, as suas gemas. Luísa, mas não usa clara? A clara você deixa para usar em outro preparo, por quê? Porque a clara cozinha muito rápido. Então, se a gente fizer aqui, a clara já ia estar fazendo um omelete quase. Então, coloca aqui, deixa engrossar um pouquinho. Vamos ver se tá bom de sal. Dá para pôr mais sal. Então, coloco aqui o sal. E olha que bonito. Fresquíssimo, Silvia. Acabamos de fazer. Delícia. Muito gostoso mesmo. Então, lembra que macarrão, 100 gramas de farinha, um ovo, uma pitada de sal e um fio de azeite. E a gente vai comer nesse molinho que tem gema, creme de leite fresco, parmesão, sal, pimenta e no final eu vou colocar um pouquinho de salsinha e cebolinha. Como que tá a massa aí, Carlos? E a gente gosta de massa bem al dente. Aí o que eu gosto de fazer? Colocar a massa aqui no molho. Né? A gente tira um pouco do excesso de água. Apesar que minha avó falava que molho bom era molho que tinha um pouco da água da cocção do macarrão. Então eu gosto de colocar direto daqui pra cá, que daí fica um pouquinho de água ainda. Então, ó, vocês estão vendo que o nosso molho aqui, ele não precisa ferver, tá? Ele tá quente, tá saindo fumaça, mas nada de borbulhar o seu molho, porque a gente quer um carbonara e não um omelete com bacon. Então, deixa aqui. Coloca a massinha, cá, por favor. Escorre aqui um pouco. Coloca a massa. Capricha na salsinha e cebolinha para dar sabor também. Dá mais uma mexidinha. E aí você serve seus convidados. E aqui tem um truque para fazer aquele ninho. A gente coloca dentro da concha assim, ó. Vai enrolando, enrolando. Aí você tem um ninho perfeito. Um macarrão muito bonito. Digno de restaurante. Só que em restaurante você pagaria uns R$50. E aqui na Band você paga R$6 o prato. E a gente aqui não paga nada. E a gente não paga nada. A gente Lacombe a ideia. Muito É bom. verdade, né, Lacombe? Acaba de decorar aqui com uma folhinha. Coloca um fio de azeite. Que delícia isso. Ai, tá muito gostoso, Silvia, já comi, não vou negar. O nosso bacon crocante. Olha só que bonito que fica. Bom apetite. Nossa, mas tá maravilhoso. E o tanto que é cheiroso, gente. Bom, bonito, barato e fácil de fazer. Agora, uma massa tão fresca assim, nem no restaurante você encontra.